tem entrevista agora. A proposta de Lula para uma reforma agrária em todo o país ainda não avançou. Nesta semana, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, comentou sobre o plano pacífico e inclusivo e ainda criticou as invasões de terra por movimentos sociais, como o MST. Vamos falar sobre esse e outros assuntos agora ao vivo com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Ministro, muito obrigada por estar conosco. Um bom dia. Bom dia, Carol Nogueira, bom dia, Larissa Rodrigues, bom dia, Gustavo Uribe, bom dia aos telespectadores da CNN. É isso, todo mundo quer conversar com o senhor, ministro. Eu vou começar aqui esse nosso bate-papo. Você é jornalista chata, não olhar para o que a pasta fez até agora, mas para o que ainda não fez. Quero falar de reforma agrária com o senhor, que é um problema que se arrasta já há anos aqui no Brasil. Havia uma expectativa para a entrega de um plano da reforma agrária em abril. Não houve a divulgação desse plano. Por quê, ministro? Por que a demora? Qual que é o entrave? É possível falarmos em reforma agrária sem conflitos? Olha, Carol, nós íamos lançar no primeiro semestre, mas preferimos priorizar o Plano Safra. Plano Safra da Agricultura Familiar, 77 bilhões de reais, de um lado para a produção de alimentos, para a agrofloresta, para a agroecologia, microcrédito e de outro lado para a produção de pequenas máquinas para a agricultura familiar. Nós lançamos, graças ao bom Deus, nós conseguimos no primeiro semestre lançar o Plano Safra da Agricultura Familiar e o programa Mais Alimentos. Agora no segundo semestre nós vamos nos debruçar sobre um programa de reforma agrária. E um programa de reforma agrária, ele está previsto na Constituição, ele está previsto na legislação. E o Brasil, ele tem duas modalidades de propriedades. Ele tem a grande propriedade, mas tem muito minifúndio. E veja, a família que vive no minifúndio, às vezes tem 6 filhos, 4 filhos, 3 filhos, e quando esses filhos crescem, eles não têm aonde produzir. E por isso é importante um programa de reforma agrária. Nós temos no Brasil hoje 54 mil famílias morando em acampamentos, sem toalete, quase que ao relento, vivendo em acampamentos. Isso está no cadastro único, não são dados meus, está no cadastro único do governo federal. E por essa razão que é importante um programa de reforma agrária. Um programa de reforma agrária, como eu já disse, previsto na Constituição, previsto na lei, sem conflito. E nós temos já terra em estoque para esse programa de reforma agrária e ele deve ser lançado agora no segundo semestre para atender essas famílias. Isso porque se nós fizermos um bom programa de assentamentos com boa assistência técnica, nós estamos trazendo para cá, para assistência técnica, as universidades, institutos federais e também assistência técnica dos estados, para ajudá-los a desenvolver o assentamento, a escolher a melhor lavoura, a ensinar como fazer a melhor lavoura, levar todas as técnicas e também financiar a instalação e as máquinas, você pode ter um grande programa no Brasil, porque esses agricultores serão futuros agricultores para o plantio de alimentos, né? E o Brasil, eu acho que é importante, Carol, lembrar, como é que os japoneses vieram para cá? Os italianos, os alemães, os espanhóis, todos vieram em programas de reforma agrária. Por isso nós temos que atender sempre aquele brasileiro ou brasileira que querem ser agricultores e que porventura não tenham uma terra para plantar. E o governo tem terras públicas, o governo tem capacidade de arrecadação de terras, sejam elas públicas ou privadas. E a nossa estratégia do Aravante é uma estratégia de arrecadação de terra daquele grande devedor da União, que não paga a União, sua terra é improdutiva e que, porventura, o governo federal possa adjudicar essa terra. Então é na paz e vamos continuar esse programa porque o Constituinte lá de 1988 colocou na Constituição como uma das, como um dos objetivos
do Brasil é eliminar a pobreza, a miséria, e ainda há muita pobreza e miséria no campo. E muita coisa boa tem sido feita. Eu estive no Ceará essa semana e vi uma agroindústria, uma cooperativa de leite, que produz leite, e eles ensacam leite, agora vão colocar o leite no vidro, eles fazem iogurte, fazem requeijão, fazem queijo, e tem também uma cooperativa de castanha, uma cooperativa de farinha, uma cooperativa de carne, uma cooperativa de cajuína em Quixeramobim. Eu estive lá com o governador Eumano Freitas, que é uma cooperativa do MST. Então nós temos muita felicidade em poder fazer um programa, mas como eu te disse, nós queremos paz no campo. E por último, Carol, é importante te dizer, os últimos 6 anos, os 2 governos que nos antecederam, eles pararam o programa de reforma agrária, não assentaram nenhuma família. Isso gerou um represamento enorme, e esse represamento, caso ele não seja resolvido, não seja dado uma solução para esse represamento, aí o conflito vai existir, e isso a gente não quer. Por isso nós vamos continuar a fazer no segundo semestre, e aqueles que se preocupam podem ficar tranquilos que vai ser um programa bacana, novo, de outro jeito, com as políticas públicas todas articuladas, muita assistência técnica, porque a agricultura hoje ela está muito moderna e muito tecnificada, e por isso nós precisamos muita assistência técnica para esses programas de assentamentos, de novos assentamentos. Ministro, quem viabilizou essa nossa conversa com o senhor foi o Gustavo Uribe. E agora, então, ele chega também com perguntas para o senhor. Por favor, Uribe. Ministro, obrigado pela entrevista. Eu queria tirar uma dúvida a respeito desse programa. Seriam, então, propriedades de devedores, propriedades privadas e também terrenos da União que não estão sendo utilizados? E a localização desses terrenos? Porque no Minha Casa Minha Vida houve uma preocupação muito grande de construir moradias populares próximas a centros urbanos, para que haja uma logística de escoamento, no caso da produção. Será próximo de centros urbanos? Como será a seleção dessas propriedades? Uribe, nós já temos terra, nós já temos em estoque terras para serem destinadas. O senhor sabe mais ou menos quanto em estoque os senhores têm? Eu não quero aqui te dizer a quantidade para não me antecipar quem deve anunciar, que é o presidente Lula. Senão ele vai ficar bravo comigo e você vai me criar um problema no governo, que ele vai falar, assisti lá a CNN e você se adiantou a mim e agora eu não tenho mais o que anunciar, não vou anunciar. Mas então é o seguinte, nós vamos fazer um programa muito robusto, né, que envolve 4 pilares. O primeiro pilar é terra, um segundo pilar é crédito, um terceiro pilar é regularização daqueles assentados que estão irregulares para que eles possam ter crédito, e um 4º pilar é assistência técnica, né? Então, esses são os 4 pilares desse nosso programa. Como eu já te disse, nós já temos terra em estoque e temos crédito em estoque. Eu colocaria um 5º pilar, que é um financiamento para a família que queira comprar terra. Tem também o crédito fundiário, que é muito legal esse programa. Esse programa é muito bacana, porque às vezes você tem uma família que tem 4 irmãos, né, e os pais falecem. Então, um irmão pode pegar esse crédito e comprar a terra dos outros irmãos, né? E, porventura, se os outros irmãos quiserem comprar outras terras, tem esse crédito fundiário. Então, são 5 pilares de um programa de assentamentos que a gente quer tocar no nosso país. Larissa Rodrigues também tem pergunta. Por favor, Larissa. Oi, ministro, bom dia, que bom ter o senhor aqui com a gente. Ministro, eu queria falar um pouquinho da relação ali dentro do governo. O senhor comentava há pouco com o Uribe, essa expectativa, eu conversei com o ministro Jade nos últimos tempos, de até o Minha Casa Minha Vida ter um aumento para poder ajudar também o pequeno agricultor rural. Mas, por outro lado, a gente viu algumas críticas do Ministério da Agricultura dizendo que o agro é um só, que o plano safra foi dividido em 2 anúncios, para o pequeno agricultor e para o agricultor mais comercial.
geral, digamos assim. Como que tem sido essa articulação do senhor com os demais ministros? Como que tem sido com o setor do agro? Está tranquila essa articulação? Estão tranquilas essas conversas? Como se posicionar diante disso, ao saber também que, às vezes, acaba atingindo o pequeno agricultor, ou pelo menos essa tentativa de reforma agrária, um público que é importante também para a economia do país, como o grande produtor? Inicialmente dizer que a nossa relação é maravilhosa, é uma relação muito boa, tanto com o Ministério da Agricultura, quanto com a Frente Parlamentar do Agronegócio. Eu fui na posse do Pedro Lupion, eu estive na Frente Parlamentar e tenho discutido, tratado com eles temas importantes, e isso tem sido muito boa a relação. Por que 2 ministérios? Porque o agro empresarial, ele tem uma dinâmica que é a dinâmica principalmente da exportação, ainda que ele tenha também uma relação com o mercado interno, associação dessa produção com o mercado interno, mas ele tem uma grande, um grande volume de preocupação relacionado ao mercado externo, né? A agricultura familiar são 4 milhões de propriedades, então tem especificidades que requerem um tratamento muito, especial para a agricultura familiar. E aqui tem um potencial também, já que o Brasil, esses anos, aumentou no país a produção de milho, de soja, de algodão, de carne, mas diminuiu no país a produção de arroz, de feijão, de mandioca, de legumes, de verduras, de frutas. E aqui está a oportunidade de levar políticas públicas para aumentar a produção de alimentos no Brasil, de tal sorte com que você possa ter alimentos de qualidade, fartos na mesa do povo. Até que, se você me permitir, Larissa, eu vou fazer um diálogo aqui com o presidente do Banco Central. Se a preocupação dele é o combate à inflação, e no combate à inflação tem os alimentos, diminuir a taxa de juros ajudará a produção de alimentos para incidir na diminuição da inflação. É isso que nós estamos precisando. E o presidente Lula tem uma obsessão de tirar o povo brasileiro do mapa da fome, para fazer com que cada um tenha pelo menos 3 refeições ao dia. Para isso, nós temos que responder esse desafio produzindo alimentos. E a produção de alimentos, ela tem um elemento mais artesanal do que a produção em escala, a produção para exportação. As máquinas não são tão grandes, são menores, por isso que a gente fez um acordo de cooperação técnica para o desenvolvimento de pequenas máquinas para a agricultura familiar. Os juros são mais subsidiados, né? A assistência técnica é mais específica e a atenção num país continental ao agricultor familiar requer um trabalho intenso, não é? Que no período anterior foi esquecido. No período anterior se deu atenção a uma parte, se esqueceu da outra. Hoje, com 2 ministérios, a atenção do presidente Lula é atender ao agro e atender à agricultura familiar. Por isso justifica a existência de 2 ministérios. Bem, ministro, o senhor falou sobre a relação com a bancada ruralista. Eu lhe pergunto sobre a relação com o MST. No início do governo Lula, houve um aumento das ocupações ou invasões de terra. Hoje tem CPI do MST na Câmara dos Deputados. E aí, 2 pontos, então. Como é que está a relação do governo com o movimento? E em que medida os trabalhos da CPI fragilizam o governo? É algo que preocupa o senhor? Preocupa o governo? Carol, a relação com o MST é boa. Porque o MST é um movimento cheio de virtudes. Eles têm cooperativas de arroz integral no Rio Grande do Sul, de soja tradicional no Paraná. Eles têm uma cooperativa de lácteos em Andradina. Eu vou visitar agora uma cooperativa produtora de café no Espírito Santo. Fui numa de lácteos no Ceará. Então, eles têm um trabalho muito importante de produção de alimentos no Brasil. A CPI, eu acho que não vejo hoje que ela vá progredir no sentido de
de descobrir alguma irregularidade, né? Ela poderá, na minha opinião, oferecer para o Brasil políticas, sugestões de aperfeiçoamento das políticas públicas para o pequeno agricultor, para atender aquele agricultor que não tem terra, para fazer com que aquela pessoa que, como eu disse, o filho de uma pessoa que mora num minifúndio e que queira trabalhar na roça, possa ter oportunidades de fazê-lo. Então, eu acho que a CPI, nessa última fase dela, deveria contribuir para o aperfeiçoamento das políticas públicas e não vejo que ela atrapalhe o governo. O governo continua bem, eu também fui chamado para ir a essa CPI, vou com muita alegria falar do que nós estamos fazendo no dia 10 de agosto e o Brasil segue, não é? O Brasil segue, nós temos um desafio enorme que é tirar 20 milhões, segundo dados da FAO, de brasileiras e brasileiros que estão em insegurança alimentar grave, diminuir a inflação de alimentos, produzir comida farta e de qualidade. Por isso que a gente está estimulando a agroecologia também. Buscar um programa de reflorestamento, né, ou florestas produtivas, ou agroflorestas para ajudar no clima, não é? Recuperar, não só plantar alimentos, mas, como dizem também, plantar água. Nós precisamos recuperar nascentes, recuperar matas ciliares, áreas de proteção ambiental. Por isso o desafio é enorme e eu estou muito focado neste desafio. Gustavo Uribe. Ministro, vou fazer duas em uma rapidamente, porque nosso tempo é curto. A primeira delas, como o senhor vê essa proposta da CPI do MST de um superprojeto contra invasões de terra? E segunda, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva discute uma reforma ministerial. O senhor vê como natural a redução do espaço do PT para contemplar PP, republicanos e outros partidos do Centrão? Em primeiro lugar, nós não estamos vivendo com ocupações de terras no Brasil. O que aconteceu em abril foi uma onda de protestos que ocuparam áreas e se retiraram das áreas. Foram protestos como se ali, a partir daquele momento, eles estivessem reivindicando um programa de reforma agrária. Então, nós não estamos vivendo ocupações no Brasil que nós devamos nos debruçar, nos preocupar. Isso já está superado, não é? Em segundo lugar, o governo do presidente Lula, e aí, viu, Gustavo, é um sinônimo de que o governo está indo bem, porque tem gente querendo entrar, né? Tem aquela música, isto aqui está muito bom, isto aqui está bom demais, quem está de dentro não sai, quem está de fora não entra, né? Então, quer dizer, é um governo que está indo bem e que outros segmentos querem entrar. Eu sou favorável que entrem, Quero aqui dizer, porque um governo precisa de estabilidade no Congresso. Um governo sem estabilidade no Congresso não vai bem. E por essa razão eu acho que o governo, ao arranjar as forças políticas, ele deve fazê-lo porque ele precisa de estabilidade. E o presidente Lula terá toda liberdade de fazê-lo segundo os seus critérios de eficiência, eficácia, governabilidade e resultados. E por isso eu defendo que esses partidos entrem no governo e o presidente Lula terá toda a liberdade, na minha opinião, para fazer os arranjos necessários para garantir estabilidade ao seu governo. Ministro Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, nessa conversa aqui conosco. Mais uma vez, ministro, muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Um bom dia. Obrigado, Carol. Obrigado, Gustavo Uribe. Obrigado, Larissa Rodrigues. E obrigado a todos os telespectadores da CNN. Um bom dia a vocês.